Antes de começar esse vídeo, eu preciso te perguntar uma coisa. Você é capaz de acreditar no impossível? Se a resposta for sim, agora eu posso te contar quem eu sou. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. E hoje eu vou contar pra você a história de como eu me sacrifiquei para salvar todas as criaturas vivas que existem no universo. Você tá preparado? Então vamos lá. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E não, eu não sou o Barry Allen, tá? Vocês viram que texto bonito, gente? Eu improvisei agora, né? E como prometido, no vídeo de hoje eu vou contar pra você toda a história do Flash na crise nas infinitas terras. Depois de contar toda a história, a gente vai ver o que pode se repetir na série, cara. Vamos analisar os contextos aí, ver o que pode acontecer, beleza? Então já deixa seu like aqui no vídeo pra gente espalhar pra mais pessoas e pra você continuar recebendo os vídeos do canal no seu celular, no seu computador, enfim. Pro YouTube saber que você gosta do canal e sempre te mandar os vídeos novos. E se você ainda não é um Hiromaníaco, já se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte da nossa legião de Hiromaníacos que está dominando este YouTube. Então vamos lá. A primeira aparição do Flash no quadrinho Crise nas Infinitas Terras é uma aparição bem confusa. Foi na segunda revista, enquanto a Precursora, que é um ajudante do Monitor, estava recrutando os heróis. Inclusive, eu não vou me aprofundar muito na história toda da Crise nesse vídeo, porque é muita coisa, são 12 revistas. Hoje a gente vai falar só do Flash, beleza? Eu vou falar algumas coisas só pra contextualizar, mas não vai ter aprofundamento, beleza? Mas enfim, enquanto a Precursora ainda estava recrutando os heróis pra Crise, o Batman tava lá em Gotham, na Terra 1, lutando com o Coringa, não fazia ideia do que estava acontecendo. Enquanto ele tá lutando com o Coringa, aparece de uma brecha o Flash, cara. E o Flash estava muito estranho. Ele tava bem seco, esquelético, com brilho em volta do corpo e pedindo socorro, pedindo ajuda, socorro. E aí o Batman ficou apavorado, olhou, mas caramba, velho. Porque naquele momento da história, o que tinha acontecido? O Flash, o Barry Allen, não estava no presente. Ele estava no futuro, no século 31, vivendo com a Iris. Então, pra todo mundo na Terra 1, o Flash estava desaparecido fazia um mês. Aí o Batman achou estranho, porque o Flash estava desaparecido. E aí ele voltou ali naquele momento, naquele estado e tal. E aí o Batman falou, mas Flash, onde é que você tá? Me fala que eu vou te resgatar, a gente dá um jeito aqui pra te ajudar. E aí o Flash falou que o mundo tava morrendo ao redor dele e simplesmente se desintegrou na frente do Batman. O Flash sumiu. E aí o Batman falou, caramba, mano, o que aconteceu com o Flash, velho? É como eu te falei no começo, né? A Precursora, que era a ajudante do Monitor, estava recrutando vários heróis e vilões para ajudarem o Monitor na crise, né? Para lutarem contra o Anti-Monitor e tal, que era a história do quadrinho. E dentre esses heróis e vilões, a Precursora recrutou o Pirata Psíquico, que você deve ter visto no quadrinho Elseworlds, né? E o poder dele é manipular a emoção das pessoas. Ele tem a máscara dele. Ele consegue fazer as pessoas ficarem tristes, ficarem felizes, ficarem com medo, enfim, ele controla todas as emoções. E depois que ela recrutou, e aí eles estavam lá cumprindo a missão que o Monitor pediu, o Anti-Monitor, que é o vilão dessa crise, abduz o Pirata Psíquico para sua nave e diz que ele vai precisar do Pirata Psíquico pra cumprir o plano dele lá, né? O que ele quer fazer, que tem no quadrinho. E o Pirata Psíquico fala, tá, mas por que eu te ajudaria e tal? E aí ele ameaça o Pirata Psíquico e promete uma terra com milhões de almas pro Pirata Psíquico controlar as emoções. E o Pirata Psíquico então concorda em ajudar o Anti-Monitor. Guarda essa informação que ela vai ser importante para você entender o resto da história. E agora voltando para o Flash, aquela aparição que a gente viu dele do Batman era de um Flash do futuro. E depois disso nós temos a primeira aparição do Flash no presente na série. Na verdade sim, o presente dele. Porque como eu falei pra você, naquele momento da história da DC, o Flash estava vivendo no futuro. Ele tinha ido lá pro século 31, estava vivendo com a Iris lá e tal. Fazia um mês que ele estava lá. Só que por causa dos eventos da crise, cara, o mundo do futuro começou a ruir, começou a ter terremotos, desastres naturais e tudo mais, enfim. Tava tendo um ataque de antimatéria. Tudo lá tava desmoronando. E aí, cara, se o Flash continuasse lá, ele ia morrer, porque o mundo tava acabando. E aí o que ele fez? Ele reduziu as vibrações do corpo dele e voltou pro presente, na história ali, pro ano de 1985, que foi o ano que foi lançado o quadrinho da Crise nas Infinitas Terras. Lá, 1985, era o presente. E ele volta, e essa versão do presente dele encontra com o Batman. Só que aí o Barry volta com um brilho estranho no corpo, parecido com o que aquela versão que o Batman viu que se desintegrou. E aí quando o Batman viu o Barry naquele estado, ele meio que ligou os pontos. Ele falou, eu preciso impedir esse brilho que tá em volta do Barry pra tentar impedir aquilo que ele não tinha visto antes, entendeu? Ele já sacou que aquilo que ele viu era o futuro do Barry. Só que aí, instantes depois do Barry aparecer no presente e contar pro Batman
que o mundo lá tava acabando, que aí ele reduziu as vibrações do corpo para poder voltar pro presente e tal. E antes que o Batman pudesse pensar em fazer alguma coisa para tirar aquele brilho do corpo do Barry e tentar impedir que ele desaparecesse, o Barry desapareceu de novo. Só que foi diferente, da outra vez o corpo dele tinha se desintegrado na frente do Batman. Agora não, ele meio que foi abduzido também, entendeu? E aí o Batman ficou tipo, ué, o que aconteceu? Agora voltando pro Anti-Monitor, lembra que eu falei que ele tinha sequestrado o Pirata Psíquico e queria usar os poderes dele para controlar as emoções das pessoas de outras terras? Então, ele sequestrou também o Tornado Vermelho, que era um integrante da Liga da Justiça, né? E ele ia precisar do Tornado para fazer uma máquina que controlava as terras também. Por isso que ele sequestrou o Tornado Vermelho. E além de capturar o Pirata Psíquico e o Tornado Vermelho, o Anti-Monitor também precisaria capturar o Flash. Porque o Flash era o único capaz de atravessar as dimensões sem precisar de nenhuma nave, nenhum auxílio basicamente, entendeu? E isso poderia ferrar muito o plano do Anti-Monitor. Então ele ia capturar o Flash, mas não ia usar ele pra nada, só deixar ele preso na nave pra ele não atrapalhar os planos, entendeu? E foi isso que ele fez, foi por isso que o Barry desapareceu naquele momento, porque o Anti-Monitor abduziu o Flash pra nave dele. E aí no momento que o Flash chega na nave, cara, tá tudo escuro, não dá pra ele ver nada, um grande breu, tudo preto. E a única coisa que ele vê é o Pirata Psíquico e o Tornado Vermelho. Ele fica doido, ele fala, caramba, Pirata Psíquico, o que você tá fazendo aqui, velho? E aí o Pirata Psíquico já começa a usar os poderes dele pra causar medo do Flash. Ele deixa o Flash apavorado. Não porque o Flash tem medo dele, porque ele controla as emoções, entendeu? Você entendeu, né? E aí o Anti-Monitor fala pro Pirata Psíquico cuidar do Flash lá, falar, você quer zoar o Flash aí, quer ficar zoando com as emoções dele, pode zoar. Porque agora eu vou transformar o Tornado Vermelho na máquina que eu preciso. E aí o Flash fala, não, não faz isso com o Tornado Vermelho, ele é meu amigo da Liga da Justiça, faça o que quiser comigo, mas por favor não machuque o Tornado Vermelho. Só que aí o Anti-Monitor não liga e faz a conversão, ela transforma o Tornado Vermelho no que ele precisa. E o Flash continua lá preso, entendeu? Aquilo é só um plano de contenção pro Flash. Detalhe que até esse ponto da história, o Anti-Monitor não tinha revelado o rosto dele, a gente só ouvia a voz. A voz, não, se você lê no quadrinho, só as falas dele e tal, mas não mostra quem ele é, entendeu? E aí o Flash solta um, ah, mas se você é tão malvadão, tão ameaçador assim, por que você não mostra a sua cara? Não mostra quem você é, né? Você tá com medo de mostrar seu rosto, Anti-Monitor? Tô morrendo de medo, Tá, ele não foi tão zoeiro assim, mas foi basicamente isso que ele quis dizer. E mano, pra que ele foi falar isso, velho? E o Anti-Monitor mostrou o rosto dele pela primeira vez. E que coisa horrorosa. E aí tanto o Flash quanto o Pirata Psíquico, que eram os dois que estavam lá, ficaram apavorados. Meu Deus, que é isso? Tira essa máscara que o Halloween já passou, mano. Não, eles só ficaram apavorados mesmo. E aí nesse momento que o Anti-Monitor aparece, o Pirata Psíquico cobra ele, né? Falou, mano, você tinha me prometido aí uma terra com milhões de almas pra eu controlar e eu não tô vendo nada aqui, eu só tô zoando o Flash até agora, eu quero tal. E aí nesse momento que o Pirata Psíquico se distrai um pouco, o Flash percebe que a influência dos poderes do Pirata Psíquico tá reduzindo sobre ele. Então ele tá conseguindo pensar um pouco melhor sem as emoções que o Pirata Psíquico tá causando influenciarem ele. E ele percebe que ele precisa esperar mais um pouco, essa influência reduzir mais pra ele poder agir. Ou seja, tentar fugir, né? Tentar alguma coisa. Ele não vai ficar lá só de braços cruzados esperando o maluco destruir o universo, né? E aí quando o Pirata Psíquico cobra o Anti-Monitor, fala, mano, cadê as terras que você me prometeu pra eu controlar, velho? O Anti-Monitor coloca ele pra controlar nada mais, nada menos do que 3 terras, que eram as terras restantes que estavam ao alcance do Anti-Monitor, que estavam ainda no multiverso de matéria, né? Porque 2 terras desse multiverso, o Monitor mesmo, havia mandado pro Nuloverso antes que ele fosse morto. É, o Monitor foi morto também, olha só. Só que aquilo sobrecarrega o Pirata Psíquico. Ele fala, mano, eu não tô conseguindo, velho, minha cabeça vai explodir. E aí o Monitor fala, ah, que nada, vai, você consegue, eu confio no seu potencial, cara. E aí o Pirata Psíquico causa o caos nessas 3 terras, né? Até que em certo momento da história, elas saem do controle dele, porque os heróis conseguiram mandar essas 3 terras pro Nuloverso também, que é onde estavam as outras 2 terras. E aí ficaram as 5 terras nesse Nuloverso, e por isso elas ficaram fora do alcance do Anti-Monitor. E aí o Pirata Psíquico perdeu o controle dessas terras. E aí, por causa disso, todos os heróis dessas terras que existem foram ao universo de antimatéria atrás do Anti-Monitor, pra lutar com ele, pra matar ele, enfim, pra ele parar de tentar destruir as terras, né? E aí o Anti-Monitor pede pro Pirata Psíquico controlar os heróis, né? Fala, faz os heróis aí brigarem, usa seus poderes nele pra eles não me matarem, né? O cara é esperto. Só que aí, como o Pirata Psíquico tinha sido sobrecarregado, ele não conseguiu controlar os heróis. E aí o Anti-Monitor ficou muito puto com ele. Mano, você é um merda, você é inútil. Ah! E acabou que os heróis atacaram o Anti-Monitor e no final a Supergirl destruiu uma máquina muito importante que o Anti-Monitor estava usando para fundir as 5 terras que estavam no Nuloverso. Porque ele não podia fazer mais nada a não ser isso, porque elas estavam
fora do alcance dele. Então ele estava usando essa máquina para reduzir as vibrações entre as terras e juntar elas. E se isso continuasse, as 5 terras que existiam iriam acabar. E aí a Supergirl, a Kara Danvers, conseguiu destruir essa máquina, só que aí ela morreu no processo. E aí o Pirata Psíquico ficou torcendo pro Anti-Monitor ter morrido também naquela batalha, porque a máquina dele só foi destruída porque o Pirata Psíquico não conseguiu controlar os heróis. E se o Anti-Monitor estivesse vivo, ele ia querer matar o Pirata Psíquico. Ele falou, mano, ele tem que estar morto, velho. Pelo amor de Deus, faz que ele tá morto. Não, tomara que ele tenha morrido. Só que aí o Anti-Monitor não morreu. Ele voltou pra nave dele, onde estavam o Flash e o Pirata Psíquico, e decidiu ir para o planeta Qward, que era o planeta Oa, né? O planeta onde ele tinha sido criado, só que no universo de antimatéria. Se você não entendeu essa parte do universo de antimatéria, monitor e anti-monitor, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card que eu conto tudo isso, cara. A origem do multiverso, a origem do monitor, a origem do antimonitor, o que é o planeta Qward, enfim, o que é o universo de antimatéria também. Então assiste lá pra você ficar no contexto aí, beleza? E ele quis ir pro planeta Qward porque lá estava o canhão de antimatéria dele, que era uma outra máquina que ele tinha. E ele iria usar aquele canhão para destruir o universo de matéria, né? Porque no vídeo que eu falei pra você aqui anteriormente, eu explico que matéria com antimatéria acaba tudo, entendeu? Resumindo. Então ele usaria aquilo para destruir todas as terras restantes e se tornar mais poderoso. E aí o Flash, que estava preso numa cela de contenção, ele já saca para que serve aquilo, né? E aí ele aproveita que a influência dos... ele aproveita que a influência dos poderes do Pirata Psíquico sobre ele diminuiu, porque o Pirata Psíquico estava perdendo os poderes, né? E ele consegue pensar com clareza. E ele estava numa cela de contenção lá, de gel, segurando ele. Fazia semanas, cara, que ele estava preso pelo Pirata Psíquico. Porque eu tô contando pra vocês a história do Flash aqui junto, só que entre esses intervalos, cara, tem muita história que aconteceu com os outros heróis também. Então do começo até agora, já faziam várias semanas que o Flash estava preso, sofrendo com os poderes do Pirata Psíquico, ficando triste, sentindo medo, raiva e tal. Ele não estava conseguindo controlar, entendeu? Era quase como se fosse tortura psicológica. E como o Pirata Psíquico perdeu os poderes por enquanto, Flash conseguiu, cara, reduzir as vibrações do corpo dele, e quando o Pirata Psíquico menos esperava, ele se soltou. E, mano, ele bateu no Pirata Psíquico. Ele espancou o Pirata Psíquico. Ele foi batendo, mano, você nunca mais vai fazer isso comigo. Ah, sua desgraça. E aí ele ameaçou o Pirata Psíquico, mano. Ele falou, já fui condenado por um assassinato que eu não cometi, então que diferença vai fazer se eu cometer mais um agora? E ali ele tava falando porque alguns momentos antes da crise nas Infinitas Terras, na história original do Flash, ele havia sido condenado pelo assassinato do Flash Reverso. Ele achava que o Flash Reverso tinha matado a Iris, só que o Flash Reverso não matou a Iris, na verdade mandou ela pro futuro. E aí ele tava lutando com o Flash Reverso, aí enquanto eles estavam correndo, ele tava correndo atrás do Flash Reverso, o Flash Reverso tropeçou, caiu, bateu o pescoço, quebrou e morreu. E aí o pessoal tinha achado que o Flash tinha matado o Flash Reverso, aí condenaram ele à morte e tal, só que não foi o Flash, ele foi um acidente, o Flash Reverso morreu sozinho, entendeu? Então é por isso que o Flash falou isso na história. E aí o Pirata Psíquico ficou com medo de morrer, né, mano? O Flash ameaçou matar ele. Aí ele fala, não me mata, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser, eu te ajudo, mas não me mata, cara. Porque é um covarde esse Pirata Psíquico. E aí o Flash usa os poderes do Pirata Psíquico para controlar todos os escravos do Antimonitor que estão na nave e colocar eles contra o Antimonitor. Vai todo mundo que tentar matar o Antimonitor. Aí o Antimonitor não entende nada, né? Fica, mano, como assim e tal. E o Flash só queria fazer isso para causar uma distração ao Antimonitor enquanto ele ia ao canhão de antimatéria. E aí chegando dentro do canhão, cara, ele percebe o poder daquela máquina e tudo que ela pode fazer. Ele percebe o poder da máquina enfraquecendo as pernas dele, sugando as forças dele mesmo. E ele sabia o que ele tinha que fazer para destruir aquela máquina. Só que o problema é que ele morreria no processo. Só que mesmo assim ele percebe que a vida dele não é nada tendo em vista a vida de todos os seres, de todos os universos que existiam ainda. Então mesmo sabendo que ele ia morrer fazendo aquilo, ele decide se sacrificar para destruir o canhão de antimatéria do Antimonitor. E aí, cara, ele começa a correr em volta do canhão o mais rápido que ele pode. Mesmo a máquina sugando as forças dele, mesmo ele sentindo muita dor, ele corre, cara, o mais rápido que ele pode, o mais rápido. E aí, ele tá correndo tão rápido, cara, que aí o fluxo do tempo em volta dele começa a ficar distorcido. Ele começa a ver passado, presente, futuro. E aí é nesse momento que ele vê o Batman, lá naquela cena que eu contei pra você no começo dessa história, que foi a primeira cena da crise. Ele vê o Batman lá em Gotham lutando com o Coringa, e aí ele tá com muita dor, ele não consegue ver mais nada, ele fala, socorro, socorro, me ajude. Aí ele desaparece pro Batman também. Aquilo, naquele ponto da história era passado, né? Ele havia aparecido no passado.
E depois disso, ele vê uma cena no futuro. Ele encontra com o Wally West, que era o Kid Flash. E ele olha e fala, Wally, como assim e tal? E aí o Wally olha pra ele também, mano do céu. Só que mesmo assim ele continuou correndo, até que ele se desintegra de tão rápido que ele correu. Com toda a energia gerada, ele consegue destruir o canhão de antimatéria. Só que naquele momento, o Barry Allen, o Flash principal da DC, havia morrido. Só que dessa vez, sem ressurreições. Isso aconteceu na 8ª revista da saga Crise nas Infinitas Terras. E como eu contei pra você agora, antes do Barry morrer, ele tinha visto o Wally no futuro, né? O pessoal que conhece os quadrinhos do Barry Allen, do Flash antigo, sabe que o Barry tinha uma relação muito forte com o Wally West ruivo, que era o Kid Flash, né? No momento que o Barry morreu, ninguém sabia onde ele estava ou o que tinha acontecido e tal. O Flash estava desaparecido para todo mundo. O Batman viu ele desaparecer naquele momento, há muito tempo atrás, há semanas, e ali ele já estava num ponto bem crítico da crise. Então o Barry morreu, cara, sozinho, sem ninguém saber o que estava acontecendo ou onde ele estava. Enfim, para o pessoal o Barry só estava desaparecido, entendeu? E aí, algum tempo depois do Barry ter morrido, o Anti-Monitor conta pra todo mundo o que aconteceu. Ele fala, seus heróis Kara Danvers e Barry Allen morreram tentando me deter, mas não conseguiram. E aí, mano, o Wally fica puto, velho. Ele fala, como assim, mano? O Barry morreu. E aí os heróis vão de novo ao universo de antimatéria pra deter o Anti-Monitor. Eles não levaram o Wally West, porque os poderes dele não eram necessários pra aquela batalha. Só que ele foi escondido, cara. Ele foi mesmo assim porque ele queria se vingar do Anti-Monitor por ter matado o Barry Allen, né? Que era mais importante da vida dele. E aí, enquanto ele está lá no universo de antimatéria, o Barry aparece pra ele da mesma forma que apareceu pro Batman lá no começo da história. E aquele foi o momento que, do ponto de vista do Barry, ele viu o Wally enquanto ele estava correndo em volta do canhão, né? Porque ele acabou viajando pelo tempo. E aí o Wally viu a imagem dele. Quando o Wally correu pra ver ele lá, a imagem desapareceu. E aí o Wally encontrou o traje do Flash no chão e o anel, porque o corpo do Barry se desintegrou, mas o traje continuou lá. E aí ele se deu conta que o Barry realmente tinha morrido. E ele ficou muito mal, né? Porque, que nem eu falei pra você, o Barry morreu sozinho, sem ninguém saber, sem ninguém tá lá com ele. E aí o Wally pega o anel, pega o traje e traz de volta pro universo de matéria, pra Terra quando ele volta, né? E o Wally não participou na luta muito ativamente da crise, porque ele tinha uma doença, cara, que fazia com que ele se degenerasse quando ele usava os poderes. Só que depois da fusão das terras, essa doença desapareceu. Só que o Wally conseguiria correr no máximo só até a velocidade do som. Só que, mano, né, do ponto de vista de um ser humano normal, e você correr a velocidade do som, você pode ser um Flash. E aí o Wally decidiu que ele não seria mais o Kid Flash, e que ele não deixaria o legado do Flash morrer, porque o Flash agora estava vivo novamente. Só que o Wally vestindo o manto. E desse ponto em diante, o Wally West se tornou o Flash principal da DC. Até que teve os Novos 52 e o Barry Allen voltou. Mas, cara, foram por volta de 2 décadas do Wally West sendo o Flash principal. E aí, essa foi a história do Barry Allen na crise. Essa foi a história de como ele morreu. E, cara, o que disso pode se repetir na série? Bom, na linha do tempo anterior, o que a gente sabe? Nós sabemos que na crise de 2024, né, antes do Will Barstown da série usar a Nora para manipular a linha do tempo, destruir a adaga e trazer a crise para 2019, antes disso, o Barry desapareceu em 2024 e não voltou nunca mais. Então nessa linha do tempo, o que aconteceu foi basicamente a mesma coisa do quadrinho, entendeu? O Flash desapareceu, foi abduzido pelo Anti-Monitor, porque ele, como viaja entre as dimensões, era o único capaz de atrapalhar os planos dele, então o Anti-Monitor capturou o Flash, isso é fato. E aí o Flash destruiu o canhão de antimatéria do Anti-Monitor e morreu, por isso que ele nunca mais voltou. Só que a diferença é que o Wally West não encontrou o traje dele, não soube que ele morreu e tal. Ninguém sabia de nada que tinha acontecido. Só que, cara, nessa nova linha do tempo, nós temos o agravante que a crise foi trazida para 5 anos antes, né? E a única morte que foi confirmada pelo Monitor é a do Oliver Queen. Como eu falo num vídeo aqui, eu não acredito que ele vá morrer de fato, 100%. Tipo, morrer e ficar lá. Não, não vai ser isso. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards também. Como a série do Arrow vai acabar, eu acho impossível que eles matem o Flash agora, porque já tem episódios da série confirmados para depois do crossover crise também. Vão ser 22 episódios em 6ª temporada. E o crossover vai acontecer por volta do episódio 10. Então, o que eu acho que vai ser levado pra série é essa história
dele ser capturado pra nave do Anti-Monitor, porque afinal o jornal voltou pra 2019. Porém, o Flash ainda vai desaparecer, só que ele vai desaparecer na primeira parte do crossover, porque ele vai ser dividido em duas partes. Vai ter a primeira parte em 2019 e a segunda parte vai ser só em 2020. Como o Flash desapareceu em 2019, eu acredito que esse desaparecimento vai ser ele sendo abduzido pra nave do Anti-Monitor. E lá ele vai ser torturado pelo pirata psíquico e tal, igual aconteceu nos quadrinhos. Só que o desfecho não será mais a morte dele, seria naquela linha do tempo anterior. Só que agora eu acredito que não vai ser mais, vai ter outro jeito, porque a série dele não vai acabar, entendeu? Como o Barry é o protagonista da série, eles não vão matar ele, cara. Assim como também não vão matar a Kara Danvers, né? Porque ela é a principal da série do Supergirl. Eles podem matar o Super-Homem, que assim como a Kara era uma coadjuvante na história do Superman na HQ, o Superman da série é um coadjuvante na história do Supergirl. Os papéis meio que se inverteram. Então o Superman da série pode morrer no lugar da Kara, entendeu? E aí talvez um outro velocista morra no lugar do Barry agora na crise. Talvez o Barry Allen dos anos 90, né? Que eu acho que o Monitor não matou ele, né? Ele só fez aquilo lá pra ele voltar pra terra dele. Porque o Monitor não é um cara mau. Então eu acredito que o Barry Allen dos anos 90 vai morrer, vai se sacrificar no lugar do nosso Barry, do Barry do nosso tempo agora, entendeu? E é isso, cara. Comenta aqui embaixo o que você acha que pode ser levado da crise dos quadrinhos pra crise na série. O que você acha que vai mudar? Na minha opinião é isso que vai mudar. Ou até o próprio Jay Garrick, cara, se sacrifique. Ou então já pensou se o Tawny se sacrifica no lugar do Barry? Não, isso não vai rolar, esquece. Tawny não. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha, velho. E se você quiser comprar o quadrinho Crise nas Infinitas Terras, eu vou deixar o link aqui onde eu comprei. Foi lá na Amazon, o lugar mais barato que tem. E chega rápido, chegou em 2 dias. Então, mano, é o melhor lugar pra comprar. Eu acho que tá em promoção ainda, frete grátis, chega rápido, é o mais barato, enfim, eu vou deixar aqui. Se você quiser ler a história completa, compra lá que vale muito a pena. Compartilha esse vídeo com seus amigos também que gostam de The Flash pra saberem qual foi a história do Flash na crise. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.